Pai do Senhor, queridos, fiz a pergunta a respeito de Saulo e de Paulo para a gente entender e conhecer melhor a palavra, e às vezes a gente vai escutando e a gente começa a falar algumas questões que a gente realmente não se atenta se aquilo é verídico ou não, ou o porquê de ser chamado, né? De ser trazido dessa forma. Então as respostas dos irmãos não estão erradas, mas cada uma dentro de um contexto e de uma explicação que cabe ser colocada, tá? Então, primeira coisa a gente entender é que o Senhor não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá? A Bíblia não fala em nenhum momento que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Então, a verdade é que no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, quando Saulo ele vai para uma viagem um pouco antes de ir, o que Lucas escreve ali no livro de Atos? Que, todavia, Saulo também chamado Paulo. Então, todavia, Saulo também chamado Paulo. Então, o que acontece? Até nesse momento, nesse versículo, o apóstolo é chamado ali no registro da palavra de Deus de Saulo. E a partir de então ele passa a ser chamado de Paulo. Então, na hora da mudança, Lucas, que foi o autor da narrativa, ele diz que Saulo também era chamado Paulo, ou seja, não houve uma troca de nomes, como a gente já colocou. O que de fato a Bíblia diz é que ele tinha dois nomes diferentes. E isso era um fato comum para um cidadão que tinha duas cidadanias. No caso, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana, né? E a gente pode ver isso em Atos 16, 22 e tantos outros versículos ali. Então, Saulo, ele era o nome hebraico. É o nome hebraico do apóstolo, tá? Enquanto a Bíblia retrata a relação do apóstolo com os judeus, esse nome aparece. Ali o momento da sua conversão, quando Ananias foi até a casa dele. Se os irmãos repararem, mesmo após a conversão de Saulo, ele continua sendo chamado de Saulo, porque ele estava tratando ali com os judeus, então era o nome hebraico dele. Tá? Então, quando ele foi enviado agora com Barnabé na sua viagem missionária até os gentios, aí o escritor de Atos menciona que Saulo também era chamado de Paulo, que era o seu nome romano e de relacionamento com os gentios. Então, a partir daquele momento, a palavra começa a chamar de Paulo. E aí a gente perguntou, qual o significado de Saulo e de Paulo? Então, Paulo, realmente o significado é pequeno, tá? Como os irmãos colocaram. Agora, o significado de Saulo não é grande. Saulo significa aquele que foi conseguido através de orações. Mas tem um detalhe que relaciona realmente o velho homem ao que era grande. Por quê? O Saulo bíblico é a maneira grega de escrever Saul, né? E Saul significa solicitado, foi o rei de Israel. E aí a gente vai fazendo referência a Saul dentro da palavra ali, a gente vê, era o mais alto da tribo de Benjamim, era um homem formoso. Quando o Senhor o escolheu para ser rei de Israel, o povo concordou, porque era um homem grande, era um homem que tinha pose de rei, né? Então, se fizer uma analogia a respeito da forma grega de escrever Saulo, que é Saul, aí a gente pode colocar nessa aplicação, daquele que era grande anteriormente e o Senhor colocou como pequeno. Mas, na verdade, como a gente colocou agora, o significado de Paulo é o que nós vimos, é pequeno realmente, mas Saulo não é grande, mas é aquele que foi concebido por meio de orações, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.